Permitam-me que comece por me dirigir diretamente ao Sr. Presidente da República e peço-lhe permissão para isso. Uma vez que este Congresso ANMP tratou sobretudo de uma das preocupações centrais da vida política presidencial nos últimos meses. Repito, o Estado não pode continuar afastado das populações em grande parte do território de Portugal. O Estado, que somos todos nós, e as suas instituições públicas têm de garantir às populações um serviço melhor do que aquele que tem sido prestado. O Estado tem de recuperar a confiança das pessoas e das comunidades. O Estado tem de ser capaz de garantir segurança. O Estado tem de ser eficaz no que se trata de defender as comunidades dos perigos e ameaças. O Estado tem de estar mais próximo das pessoas. O Estado tem de ter capacidade própria para ajudar a desenvolver o potencial material e humano dos territórios. O Estado tem de qualificar os serviços públicos que presta aos cidadãos. Como se reafirmou neste Congresso, as autarquias portuguesas integram o Estado. Assim, prosseguimos da melhor forma, a melhor forma de o Estado se aproximar dos cidadãos e das comunidades, a melhor forma de desempenhar as suas funções e de aumentar a eficácia e a qualidade dos serviços que presta e de, assim, gerar desenvolvimento, confiança e segurança. O caminho apontado neste Congresso impele-nos a levar a cabo a descentralização de competências da administração central para a administração local. As autarquias são a administração pública mais próxima dos cidadãos, mais próxima dos problemas e mais próxima do potencial para encontrar boas soluções para resolver o que interessa às nossas comunidades locais e também à comunidade nacional, isto é, à pátria. Nestes 41 anos, e em particular durante as exigências e as dificuldades dos últimos 4, o poder local democrático demonstrou ter competência, demonstrou ter vocação, demonstrou ter eficácia para desempenhar com maior proveito para os cidadãos e para o país muitas das funções que tradicionalmente cabem à administração central. Felizmente que, finalmente, temos um governo, um ministro da Administração Interna, que viram isso com clareza e sem preconceitos. Perceber isso era o primeiro passo e já foi dado. Só que uma coisa é ter a visão política, por mais lúcida e ajustada que ela seja, outra coisa é construir a forma como essa descentralização se faz. Fazer com que as autarquias fiquem com os papéis que desempenham melhor e, ponto fundamental, que tenham os meios ajustados e adequados às funções que lhes vão ser transmitidas. É neste ponto que estamos, a construir solução. Em várias áreas está-se muito adiantado. Noutras, o processo está ainda demorado. E há áreas cruciais, como a revisão da Lei das Finanças Locais, em que só agora estamos a começar a trabalhar. O Sr. Ministro da Administração Interna disse esta semana em Coimbra que o anteprojeto de revisão que o Governo acaba de entregar aos municípios, e passo a citar, terá ainda de ser profundamente trabalhado no plano técnico. Sr. Ministro da Administração Interna, caro Dr. Eduardo Cabrita, os municípios não podem estar mais de acordo com a sua declaração. É evidentemente necessário fazer um trabalho profundo no plano técnico, mas também no plano político. É esse labor que estamos agora a empreender. E se o nosso trabalho conjunto continuar a decorrer no mesmo clima de respeito mútuo, de lealdade negocial, de transparência, de vontade de servir bem o bem comum dos portugueses e das nossas comunidades, haveremos de chegar a um bom porto. Confirmando o que afirmámos na sessão de abertura e porque agora consta na resolução aprovada neste 23º Congresso, o Governo pode contar com a lealdade e o empenho dos municípios neste trabalho. O Governo e os órgãos de soberania podem contar com o empenhamento da Associação Nacional de Municípios Portugueses neste objetivo, para construirmos soluções que sejam sólidas, execuíveis e sustentáveis. Esta reforma, que está a ser impulsionada pelo Governo, em articulação com a ANMP, só resultará se for bem feita.
O país não espera de nós outra coisa. É o que estamos determinados em conseguir. Conhecendo-se o ponto de partida do nosso país, que ainda é consabidamente demasiado centralista, a nossa meta é alcançar a média dos países da União Europeia no que diz respeito aos indicadores da UE, designadamente a justa repartição da coleta dos impostos entre a administração central e a administração local. O exercício de novas competências que vierem a ser transferidas terá de corresponder obrigatoriamente a uma melhoria do serviço prestado às populações. Por isso, qualquer competência transferida terá de ser acompanhada pelos meios financeiros, patrimoniais e humanos, entre outros, necessários ao seu adequado exercício. Por outro lado, a nova realidade que resultar das competências transferidas terá de assegurar o equilíbrio do sistema no seu todo, garantindo os direitos e os serviços prestados aos cidadãos. Não poderão existir situações que originem cruzamentos ou sobreposições de competências entre municípios e administração central, sendo fundamental no que respeita à unidade de gestão a descentralizar. Como foi subejamente defendido durante este Congresso, descentralizar Portugal com o poder local é o que nos move de hoje em diante, e isto tendo sempre presente que cada município não é uma ilha isolada, é uma parte do todo nacional, território e pessoas que merecem o nosso esforço, dedicação e trabalho para o seu pleno desenvolvimento e realização. A descentralização não pode ser a atomização do poder do Estado. Ao descentralizar a administração central, terá de respeitar critérios de equidade para todos os municípios. Ao descentrar, a administração central terá de ser coerente com o seu compromisso de promover um desenvolvimento equilibrado em todo o território. E tal como afirmamos relativamente ao Estado, e para que não haja equívoco, na Casa Comum do Poder Local Democrático, que é a Associação Nacional de Municípios Portugueses, não cabe qualquer G30 de atomismos elitistas ou discriminatórios. Na Casa Comum do Poder Local Democrático, todos valem para a ação consequente, coerente e sistemática, acolhendo a construção de soluções, valorizando o melhor das nossas capacidades conjuntas e conjugadas para resolver eficazmente os problemas com que nos enfrentamos. Na Casa Comum do Poder Local Democrático, apenas, e isto é ainda mais, há lugar apenas para o M308, e é isso que faz de nós uma associação forte, respeitável, confiável, dinamizadora e impulsionadora da modernidade e com respeito pelo todo e por todos os 308 municípios portugueses. E é esta unidade que nos legitima, dignifica e reforça a nossa associação. Com a descentralização, a Administração Central não pode eximir-se às suas responsabilidades. Na transferência de competências tem de ficar salvaguardado que o Estado vai cumprir todas as suas obrigações por forma a garantir a equidade de tratamento de todos os cidadãos em qualquer parte do território nacional. Isto é válido, desde logo, para os cuidados primários do Serviço Nacional de Saúde, mas também é obrigatório para as áreas da educação, das funções sociais, da segurança pública ou da proteção civil, entre outras. Tudo tem de ser feito com equidade, com justiça, com o sentido do todo nacional. Não pode ser de outra maneira. Neste processo de tornar o trabalho das administrações públicas mais eficiente e próximo dos cidadãos, há um ponto que não pode deixar de ser referido. Depois de anos de estagnação no recrutamento para a administração local de trabalhadores, de funcionários, fruto das restrições da Troika, orçamentais e impedimentos legais à constituição de novos vínculos, é necessário poder regularizar situações existentes e rejuvenescer os quadros de pessoal capacitados para o eficaz desempenho das competências atuais e das competências futuras. É certo que, apesar de todas as dificuldades financeiras, os municípios conseguiram aumentar significativamente o investimento municipal, que este ano aumentou 48%.
Este investimento foi possível essencialmente com recurso aos fundos comunitários, mas também em virtude das boas práticas dos autarcas que os promoveram. E no momento em que estamos, efetivamente, numa fase decisiva da execução do Portugal 2020, não nos conformamos com a manutenção das chamadas prioridades negativas de que enferma o atual programa. Estando a decorrer a reprogramação, é importante que ela seja feita de forma a reforçar a participação municipal nos programas operacionais. E este mesmo princípio deve ser adotado desde já na preparação do pós-2020 para o aumento da eficácia na aplicação dos fundos europeus. Também a promoção da qualificação e da capacitação dos recursos humanos é uma questão fundamental para o futuro da administração local e, portanto, uma prioridade para a Associação Nacional de Municípios Portugueses, que está apostada na recuperação do CEFA, lembram-se, o Centro SUS de Informação Autárquica, renovado como fundação da Associação Nacional de Municípios Portugueses, como Escola Superior de Formação Autárquica e também de cooperação internacional com os países de língua oficial portuguesa. Porque estamos certos que só através da qualificação dos recursos humanos as autarquias locais poderão concretizar com eficiência, sabedoria e força toda a sua enorme capacidade para servir bem as populações. Senhoras e senhores congressistas, neste 23º Congresso debatemos a descentralização. Centralizar Portugal, poder local, foi o mote dos nossos trabalhos, porque nós, autarcas, queremos mais e melhor para as populações que servimos nos nossos municípios, nas nossas freguesias e nas nossas comunidades intermunicipais. E entendemos que a descentralização representa a possibilidade de trabalhar com mais proximidade, com maior eficácia, ao serviço das populações, das pessoas. Este Congresso deu um sinal inequívoco que está unido em volta do grande desígnio nacional, que é a descentralização de competências da administração central para as autarquias locais, desde que essa transferência seja adequada. Todos sabemos que não há poder mais próximo das populações que o poder local. Todos sabemos quem conhece as pessoas e os territórios e quem é conhecido pelos cidadãos. E nenhum outro patamar do poder político há esta proximidade com os eleitores e eleitos. Queremos descentralizar Portugal. Queremos aproximar o país das pessoas, tornar os centros de decisão mais próximos dos alvos da decisão. Queremos desenvolver o nosso país, que hoje já é tão apetecível para gentes de todo o mundo, mas tem de ser inequivocamente melhor para todos. Para tanto, precisamos da clarificação dos valores e do modo de financiamento das novas competências autárquicas atribuídas com a descentralização universal e de uma lei de finanças locais que dote os municípios da estabilidade orçamental necessária à boa execução das novas competências. Senhor Presidente da República, Senhor Ministro da Administração Interna, minhas senhoras e meus senhores, os municípios portugueses e os seus autarcas têm bem consciência do momento muito especial que estamos a viver. Em Portugal, o sucesso do poder local democrático ao longo de 41 anos é reconhecido. E isso, naturalmente, acarreta que este mesmo poder local seja inovador, assumindo mais competências para levar para outras áreas a mesma qualidade de desempenho que já comprovou nos seus domínios tradicionais. Este processo de transferência de competências está a ser conduzido pela ANMP e pelo Governo com tranquilidade, com confiança mútua, com respeito e com desejo comum de servir cada vez melhor o povo português. Senhor Presidente da República, Senhor Ministro da Administração Interna, digníssimos convidados, a resolução final aprovada neste Congresso, por unanimidade, expressa o forte empenhamento dos municípios no desenvolvimento das políticas que corrijam as assimetrias, valorizem os recursos e promovam a coesão social e territorial, reforçando a identidade nacional. Foi aprovado por unanimidade pelo Congresso e esta é a síntese. É esta a grande vocação dos municípios e dos autarcas e vamos continuar a exercê-la,
com empenhamento, com seriedade, com coragem, com trabalho e com dedicação ao serviço das nossas comunidades locais e da pátria. Como demonstrou este Congresso, estamos unidos e estamos prontos. Viva o poder local democrático, viva a Associação Nacional de Municípios Portugueses, viva Portugal!